Efésios capítulo 5. Hoje eu quero compartilhar uma palavra junto com cada um de vocês, cujo caráter dessa mensagem ele tem um caráter mais exortativo. Amém? Cadê os uhul? Não, é brincadeira, irmãos. Mas assim, a palavra de Deus, ela sempre vem para edificar-nos. Amém? O texto que eu quero ler com vocês está em Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Eu vou me deter apenas em um versículo, mas quero ler todos eles para a gente contextualizar, saber do que nós vamos falar nessa noite. Efésios 5, versículo 1 começa dizendo o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhinhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer outra espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por meio destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes a exponham-na à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: despertas, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, nem que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, e dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Podem se assentar. Nesta noite, irmãos, como eu disse, li todo o texto para vocês, porque a minha ideia, na verdade, não é falar de todo ele, mas a minha ideia hoje é trazer uma mensagem cujo o título dela é Desperta. O versículo que a gente leu, o versículo 15, ele diz para nós assim, ó: desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Porém, antes de falar sobre um despertamento, eu quero, na verdade, falar para vocês o porquê Paulo ele vai chamar a atenção da igreja para um despertar na presença do Senhor. Paulo, ele começa nesse contexto do qual a gente está falando. Ele começa aqui falando sobre dia e noite. Ele começa falando sobre as obras das trevas e o fruto da luz, certo? E Paulo aqui ele vai listar algumas coisas muito importantes nesse texto. Ele começa dizendo o seguinte, né, que a gente deveria ser praticante das
coisas que provêm da luz, né? Do fruto da luz. Eles deveriam ser evidentes na nossa vida. E Paulo, ele lista algumas coisas no decorrer do texto. Ele fala ali, por exemplo, sobre imitar a Deus, viver em amor, bondade, justiça, verdade, porque estes são os frutos da luz que deveriam estar presentes na nossa vida. E ele ainda dá dois conselhos no decorrer desse texto. Ele diz para nós assim, que devemos viver como filhos da luz e devemos aprender a discernir o que agrada a Deus. Porém, ao fazer um contraste, né, ele vai agora botar o outro ponto. E no meio do texto ele vai falar sobre aqueles que estão vivendo como filhos das trevas, como aqueles que praticam as obras das trevas. E ele vai dizer assim, o que são essas obras das trevas? Imoralidade sexual, a qual ele diz que nem sequer deveria ser mencionado entre a igreja do Senhor. Impurezas, cobiças, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, tudo aquilo que é imoral, impuro, ganancioso, a idolatria, que também, ele diz que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo, ele faz aqui, de cara, um contraste entre luz e trevas. E quando ele está falando de luz e trevas, a figura que ele traz em mente, e é por isso que ele vai exortar a igreja, na verdade ele está falando sobre o quê? Dia e noite. O que a gente faz durante o dia? Nós estamos numa condição de quem está acordados. Amém? Agora, qual é a nossa condição? Vamos dizer assim, pelo menos da maioria, à noite. A nossa condição é de como quem dorme. Amém? Então, é essa figura que Paulo vai dizer. Ele está dizendo assim, quem tem na sua vida as obras da luz, está o quê? Acordados espiritualmente. Porém, quem anda praticando as obras das trevas, as obras da noite, espiritualmente está numa condição de como quem dorme espiritualmente. Amém? Agora, olha só o que nós vamos entender quando Paulo vai falar sobre a sua palavra. Ele está escrevendo para uma igreja. E quando Paulo escreve à igreja, aqui nós vamos entrar num ponto muito importante que a gente precisa entender. Ele está escrevendo para a igreja despertar do sono espiritual. E o detalhe é que esse chamado ao despertar de um sono espiritual, na verdade, o que ele é? É uma exortação a uma igreja que, na verdade, está dormindo ou pelo menos começando a pestanejar. Então, o que nós vemos? O chamado de despertas, ó tu que dorme. Uma vez eu ouvia com muita frequência isso sendo falado, despertas, ó tu que dorme. Na verdade, é uma exortação a uma igreja que pode estar correndo o risco de pegar no sono espiritualmente. Então, olha só, irmãos. Vocês talvez vão dizer, poxa, para a igreja. É, para a igreja. Quando a gente olha, Romanos fala da condição do povo da velha aliança, que era Israel. E Romanos, nós vamos ver que está escrito lá que sobre o povo de Israel, o povo que era o povo de Deus, o povo da antiga aliança de Deus, a Bíblia diz que até hoje eles estão sobre um espírito de profundo sono espiritual. Eles têm olhos abertos, mas não conseguem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, entende? Porém, o grande problema é que às vezes, como igreja, isso também pode acontecer conosco. E olha só, qual que é a grande consequência de dormirmos espiritualmente? Tá? Eu vou fazer um contraste bem simples. Quando a gente fala do nosso sono físico, aquilo que a gente precisa todos os dias, ele é carregado de benefícios. Na verdade, quando a gente dorme bem, a gente acorda bem, ele é um sono reparador, ele vai trazer muitas coisas boas. Agora, quando a gente fala de um sono espiritual, ele é justamente o outro lado da moeda, é o oposto. Porque a condição de quem está dormindo espiritualmente, na verdade é a condição de quem está inativo. Sabe, quando você dorme, o que você produz? Quando a Bíblia ela fala que nós estamos num sono espiritual, nós estamos inativos no reino, inativos na obra, inativos até mesmo falando pessoalmente, cada um de nós para com Deus. Então, o sono espiritual, diferente do sono físico, ele não traz nada de bom para nós como igreja.
E nós somos levados, em todo o contexto da palavra de Deus, nós somos chamados à vigilância para não cair nesta situação. Então, a título de desenvolvimento, eu quero trazer aqui algumas histórias, tá? Algumas histórias. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele usou dessa ferramenta, né? Ele usava algumas histórias para ilustrar as consequências que algumas atitudes, alguma posição, ela podia trazer sobre as nossas vidas. Um exemplo, né? Jesus, para falar sobre o sono espiritual, ele usou uma parábola. Claro, o contexto do que fala a parábola traz muitos ensinamentos, mas eu vou destacar um. Jesus falou sobre a parábola do trigo e do joio. E o que Jesus disse? Que enquanto os servos do Senhor dormiam, o inimigo veio e semeou coisas ruins. Sabe o que Jesus estava dizendo? Claro, existe toda uma explicação para essa parábola, mas eu vou destacar uma. Enquanto a igreja do Senhor dorme, o inimigo encontra brechas para semear e fazer estrago. Tá? Jesus, ele mostrou isso. Claro que tem todo o contexto e explicação para essa parábola. Mas o que eu quis destacar é o quê? Jesus usou uma história para ensinar um princípio do reino de Deus. E é essa ferramenta que eu vou usar nessa noite. Eu quero contar para vocês, de uma forma bem breve, 5 histórias que vocês já conhecem da Bíblia, mas porque eu quero destacar aqui algumas coisas, algumas verdades que às vezes podem acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Então, a primeira história que eu quero contar nessa noite, de uma forma bem breve, ela se encontra em Juízes, que é a história sobre Sansão. Quando a gente lê Juízes, né, a história de Sansão conta ali sobre um homem que Deus chamou, um homem que Deus escolheu, tá? Porém, ele era um homem que tinha uma falha no caráter moral dele. Tá? Qual que era o problema de Sansão? Assim, em poucas palavras, o problema de Sansão era mulheres. Por várias vezes nos relatos da palavra de Deus, nós vamos ver que ele quebrava preceitos de Deus por causa disso. Então nós vamos ver lá, a palavra de Deus, a lei que eles tinham até então, dizia que eles não podiam casar com estrangeiras, por vários motivos, né? Para que não trouxesse contaminação, para que eles não se desviassem da fé ou conduzisse a idolatria a outros deuses. O preceito de Deus dizia isso. Nós vamos ver que Sansão de repente se atrai por uma filisteia, chama a família e diz assim, ó, eu quero casar com ela, pai. Tá? Nós vemos ali que ele era um homem com voto do nazireado, né? Dentro do voto do nazireado, uma das coisas é que não se podia tocar em nada impuro, em cadáver ou coisas do tipo, não podia comer nada impuro. Um tempo depois de ter matado um leão, ele passa lá e vê que dentro do leão, o cadáver do leão tinha um favo de mel. Ele não só comeu, ainda entregou para os seus pais. Tocou em algo impuro. Né? Então tem vários preceitos ali que nós vemos que Sansão vinha quebrando. Porém, o principal deles é que Sansão, ele tinha essa falha moral que era ser atraído por mulheres. Nós vemos ele descendo a faixa de Gaza para deitar-se com uma prostituta. Nós vemos ele daqui a pouco, né, no decorrer da vida dele, né, sendo incidente e incidente no mesmo problema. E daqui a pouco nós vamos ler, mais para o final da história de Sansão, o relato que eu quero deixar para vocês. É só um trechinho. Juízes 16 diz assim, ó, versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todos os segredos, ele enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ele a ela e levaram a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças dos cabelos dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. O que nós podemos aprender nessa história, irmãos, e podemos trazer para os dias de hoje? Tá. Quem era Sansão, irmãos? Sansão, ele foi um homem que foi escolhido por Deus, tá?
Ele foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, tá? Foi um homem que foi capacitado com dons espirituais, tá? O dom que se manifestava na vida de Sansão, ele era um dom que, vamos dizer assim, na área da força física, mas era um dom com um propósito específico para aquele tempo específico. Tá? Sansão, um homem de Deus, chamado num tempo de Deus, para um propósito específico, recebeu o Espírito Santo, recebeu a capacitação de Deus. E agora, qual foi o erro de Sansão, irmãos? O erro de Sansão foi que ele foi um homem que não vigiava, um homem que foi imprudente, né? E o que aconteceu com Sansão por falta de vigilância, por causa da imprudência na sua vida? Qual foi a consequência? Se vocês lerem todo o texto ou acompanharam a leitura, diz que ele perdeu a comunhão com o Espírito Santo, tá? Ele foi escravizado, ele teve os seus olhos perfurados, tá? E foi levado como escravo para Gaza, perdeu a presença de Deus. Agora, se nós fôssemos trazer isso para os dias de hoje, sabe o que acontece muitas vezes quando a gente dorme? E o pior de tudo, Sansão ainda dormiu no colo do inimigo, né? O que acontece conosco quando a gente cai nessa condição de dormência espiritual? Pode acontecer o mesmo que aconteceu com Sansão. Nós, como igreja, ou falando até de forma individual, fomos chamados por Deus, assim como Sansão. Recebemos o Espírito Santo de Deus, assim como Sansão. Muitos receberam dons espirituais, e quem ainda não recebeu, eu digo, a Bíblia diz, busque com zelo os dons, amém? Os dons espirituais. Muitos de nós tiveram ou estão debaixo da mesma situação que Sansão, mas às vezes por falta de vigilância, nas mais determinadas áreas, talvez não seja nem a imoralidade sexual, né? Estamos sendo privados da presença de Deus, né? Às vezes experimentamos um mover de Deus, e de repente a gente chega num tempo onde a gente se questiona, né? Poxa, onde é que está a presença de Deus que me deixou? Né? Por que eu já não sinto como eu sentia? Por que eu já não vivo as experiências, o mover, aquele avivamento, aquele encher do Espírito Santo que nos leva a fazer o que fazia anteriormente? Muitas vezes nós vemos a igreja, ou quem sabe uma parte dela, uma fração dela, passando pela mesma situação de Sansão, né? Cegos espiritualmente, têm olhos, mas já não conseguem ver, né? Estão algemados pelo pecado, porque é assim que a Bíblia fala, ela fala sobre os grilhões, ou sobre as cordas do pecado, condição de quem está preso. Por quê? Por falta de vigilância, porque tem sido imprudente quanto às coisas do reino de Deus. Então nós vemos aqui na história de Sansão, uma primeira história, né? A história de quem sofreu aí com o sono da imprudência, o sono da carnalidade. Porém eu quero contar uma segunda história para vocês, só para encerrar essa primeira. O que a Bíblia diz para nós? Que todo aquele que é dominado por algo torna-se escravo daquilo que o dominou. Então, se nós somos escravos do pecado, se somos dominados pelo pecado, é porque se sujeitamos a ele, entende? Por isso que a Bíblia diz, sujeite-se a Cristo, tá? E aí você vai ser de fato livre, tá? Uma segunda história que eu quero contar para vocês, é a história de mais um personagem que nós vemos dormindo. Porém, o fato é que isso também tem princípios que nós podemos tirar para os nossos dias. A história de Jonas. Tá? Jonas está no livro de Jonas, tá? Porém no versículo 5, no capítulo 1, versículo 5, nós vemos ali um trechinho da história, que diz o seguinte, e todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não moramos. Então, eu quero usar aqui de novo de uma história, né, para mostrar para vocês as consequências, ou como às vezes nós podemos estar vivendo algo muito semelhante, muito parecido nas nossas vidas. Quem era Jonas? Só para a gente ter aqui uma noção. Jonas, assim como Sansão,
foi alguém que foi chamado por Deus. Detalhe de Jonas, ele foi chamado para um ministério específico, ministério de profeta. Ele recebeu uma mensagem específica a qual ele deveria anunciar, que era qual? Uma mensagem da ira de Deus que estava para vir sobre um povo. Agora, o detalhe dessa mensagem da ira de Deus que ele deveria anunciar, era uma mensagem poderosa para salvar uma nação inteira. Amém? Agora, qual foi o erro de Sansão? De Jonas. Mesmo sendo um homem escolhido por Deus, nós vemos aqui que os vários fatores, o medo, quem sabe até a indiferença, né, com o povo que iria padecer, o que ele faz? Ele desvia-se do chamado de Deus para a sua vida, e ele vai numa direção oposta. E então nós chegamos num relato que foi lido agora, em que Jonas pegou um navio em direção oposta, e Jonas agora está passando por uma grande tempestade sobre a sua vida, aonde não só ele corre o risco de perecer, mas todos os que estão à sua volta estão correndo o risco de perecer e de naufragar por causa das suas ações. E o detalhe é que o texto ainda relata para nós o quê? Que enquanto o pessoal do barco estava apavorado, né, pensando em como resolver o problema, em como se livrar, em como passar por aquela tempestade, qual era a condição de Jonas? Era como quem estava dormindo. Tá. O que aconteceu? Vamos falar assim com Jonas, neste primeiro momento, né, nessa história. Qual foi o fim de Jonas? Tá. Primeiro, ele foi lançado no mar. Tá. E não me diga que ele já sabia qual que seria o fim, que Deus teria misericórdia dele. As pessoas que o lançaram no mar, na verdade, só estavam querendo se livrar do problema. O lançaram, o abandonaram para morrer, sabe? E detalhe, além de ser abandonado do mar para morrer, ter sido lançado nas águas, se o negócio não podia ficar pior, ele ainda é engolido por um grande peixe. Tá? E fica lá 3 dias de castigo na barriguinha do peixe. Tá? Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, na verdade, se a gente for fazer uma aplicação na igreja, às vezes nós temos essas mesmas condições nas nossas vidas. Talvez o nosso problema de dormência espiritual não seja uma imoralidade sexual, não seja um problema de pecado, mas seja o que aconteceu com Jonas. Né? O que aconteceu com Jonas? Um homem chamado por Deus para anunciar o evangelho naquela época, que era, na verdade, poderoso para salvar, ele estava sendo indiferente com aquelas pessoas que estavam condenadas à morte. E se nós formos olhar para nós como igreja, às vezes, e eu creio na verdade assim, aqui não é às vezes, eu vou falar de todos nós recebemos um ministério, independente se tem o título eclesiástico de dizer, esse foi chamado para ser pastor, presbítero, diácono, obreiro, músico, enfim, né? Mas todos nós, a palavra de Deus diz que recebemos um ministério. Está lá em 2 Coríntios 5,18, que diz assim, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Deus nos deu um ministério, nós devemos anunciar essa reconciliação, anunciar a Cristo às pessoas. E o texto ainda diz, ou seja, que Deus em Cristo estava nos reconciliando consigo e o mundo, e não lançou em conta os pecados dos homens, e nos confiou uma mensagem de reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E por amor de Cristo, Ele suplicamos, reconcilie-se com Deus. Sabe o que o texto diz para nós? Que independente de cargo eclesiástico, cargo ministerial, todos nós recebemos um mesmo ministério da parte de Deus, que é o ministério da reconciliação. Você que aceitou Jesus, tem então o chamado para levar outras pessoas para falar do amor de Deus. Mas sabe o que muitas vezes acontece conosco como igreja? O mesmo que aconteceu com Jonas. É fácil às vezes dizer Jonas fugiu, mas às vezes a gente foge. E às vezes a nossa condição é essa, a gente pega a direção oposta do que Deus preparou para nós, do ministério que Deus tem para as nossas vidas, e a gente está
fugindo do chamado de Deus. Enquanto isso, somos negligentes com as pessoas que estão, né, para sofrer a ira de Deus, para serem condenadas, quem sabe para morrerem afastadas de Deus. Agora, o que aconteceu com Jonas? Foi lançado ao mar, quase que junto com ele, se ele não se manifesta, morrem aqueles que estão juntos, e ainda é engolido por um peixe. Vou dizer para vocês, a palavra de Deus diz o que para nós? Buscar em primeiro lugar e o resto será acrescentado. Às vezes a gente faz justamente o contrário, a gente vai em busca do resto, a gente faz toda a nossa vontade e o reino de Deus vai ficando de lado. Tá? Só que a nossa condição, quando escolhemos ir para o lado oposto daquilo que Deus nos chamou para fazer, é como quem escolhe fazer o que Jonas fez, dormir na proa do barco. Entende? Agora, entendendo, às vezes a nossa condição de dormência espiritual, de estar dormindo, pode ser pecado, como foi o caso de Sansão. Às vezes pode ser negligência para com o chamado de Deus, como era o caso de Jonas. Porém, eu quero contar aqui uma terceira história, agora no Novo Testamento, que está em Lucas e que envolve os apóstolos. Lucas 9:28 diz assim, é só um trecho do texto. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para acontecer e para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono e acordaram subitamente e viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E a Bíblia diz, porque eles não sabiam o que estavam dizendo. Tá? Olha só, irmãos, aqui nós vemos uma outra situação que às vezes acontece e que às vezes é muito comum no meio da igreja, do seio da igreja. Nós temos aqui Jesus chamando algumas pessoas para andar com ele. Né? Quem eram, na verdade, assim, os apóstolos que estavam com Jesus? Não só esses 3 que estavam no Monte das Transfigurações e que a Bíblia diz que enquanto Jesus orava eles estavam dormindo, mas os 12, porque se vocês olharem esse relato ele se repetiu, né? Porque no Getsêmani a Bíblia diz que Jesus tinha 11 e os 11 também estavam dormindo, né? O que nós vemos aqui? Quem eram os apóstolos? Os apóstolos, eles foram homens separados por Deus, separados pelo próprio Jesus, para andar com ele, para serem discipulados por Jesus, para estarem com Jesus, né, durante esse período de 3 anos. Vamos dizer assim, que eles estavam num intensivo, ou numa faculdade, sendo preparados, né, para o ministério. Agora, qual foi o erro, talvez, dos apóstolos? Eu poderia dizer aqui, em primeiro lugar, cansaço. Tá? Cansaço, de fato. Se vocês analisarem o contexto em que esse texto está inserido, eles vinham de um dia de atender multidão, de trabalhar com pessoas, e Jesus ainda tinha deixado alguns deles para atender a multidão e subiu para orar e levou 3. Esses 3 provavelmente estavam cansados, fisicamente, isso no seu corpo físico. Tá? Mas além do cansaço, outra coisa que talvez pode ser um fator decisivo, é que eles não entendiam ainda a importância da oração, ou por que Jesus orava tanto, sabe? E por que eu falo isso, irmãos? Tá. Porque tudo aquilo que a gente não entende, a gente faz descaso, ou tudo aquilo que a gente não entende, eu vou usar uma expressão aqui que eu aprendi com um irmão meu, a gente não anda uma milha a mais, por aquilo que a gente não entende o porquê que a gente está fazendo, sabe? Jesus, ele estava sobre a mesma condição dos apóstolos, também atendia a multidão, provavelmente também tinha um cansaço sobre o seu corpo físico, mas orava. E aqui eu quero citar um exemplo falando
que o que aconteceu com os apóstolos, às vezes é uma condição da igreja também. Porque referente a uma vida de oração, muitos de nós, às vezes, estamos dormindo, né? Eu não vou perguntar para vocês, mas eu vou dizer assim, ó, quantos de vocês oram todos os dias? E quantos de vocês oram todos os dias, mas mais do que 5 minutos, ou mais do que fazer uma oração decorada de dizer, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado, sabe? Quantos de vocês gastam tempo em oração? Por que a gente fala isso? Porque às vezes, quando a gente negligencia a oração, quando a gente diz, não é tão importante orar e tudo mais, né? A gente vai criando discursos e desculpas para as práticas que hoje são pilares da nossa fé. Sabe qual é a nossa condição, espiritualmente falando? Estamos na mesma condição que era a física dos apóstolos, como um estado de dormência espiritual. Porque não entendemos, ou às vezes porque não conseguimos valorizar o porquê de orar, né? Por quê? Por que a intimidade, né? Por que buscar essa intimidade, essa constância? Tá? Então os apóstolos eraram nisso, e qual que foi a grande consequência dos apóstolos? Tá? Nesses dois casos, tá? Eu vou dizer para vocês, nesses dois casos que eu citei, tanto no Monte da Transfiguração como no Getsêmani, na verdade eles foram privados, ou pelo menos quase privados da experiência que eles tiveram, uma experiência sobrenatural. Olha só as duas histórias. No Monte das Transfigurações, apareceram, né, houve uma experiência sobrenatural que só houve ali, né, só houve ali. Apareceram Elias e Moisés em glória, Jesus glorificado, sabe? E na verdade eles pegaram, vamos dizer, só o final da experiência, perderam uma experiência com Deus. No Getsêmani, a Bíblia diz assim, ó, que anjos vinham para consolar Jesus. Pede quem viu. Não sei, está relatado para nós, mas a Bíblia diz que a maioria deles estava dormindo ali, pelo menos. Entende? E o que eu quero dizer para nós como igreja? Eu não quero focar aqui em experiência e tudo mais e tal, mas uma grande verdade é que quem não ora também não tem experiências, né? Quem deixa de orar, às vezes, não deixa apenas de experimentar a comunhão, a presença de Deus, mas deixa de experimentar tudo o que Deus poderia fazer nas nossas vidas. Por quê? Porque o estado que hoje, muitas vezes, como igreja ou de forma individual, nos encontramos é um estado de sonolência espiritual, nas mais diversas áreas, né? Pode ser pecado, pode ser a negligência para com a pregação da mensagem, pode ser negligência para com a vida de oração. Mas com isso eu quero me conduzir para a nossa penúltima história que eu quero contar para vocês. Eu quero contar para vocês também a história que se encontra em Atos capítulo 20, versículo 7, de um jovem cujo nome se chamava Eutico. Tá? Quem era esse jovem? A Bíblia diz bem assim, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, isso o domingo, né, que é o primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, aonde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar, e quando o levantaram, estava morto. Por que eu leio essa história para vocês? Porque o que eu vejo aqui? Quem é que estava pregando a palavra naquele dia? E não só naquele dia, mas naquela semana? O apóstolo Paulo. Quem que era o apóstolo Paulo? Foi quem escreveu a maior parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo estava passando pela cidade de Troade, ele esteve ali durante 7 dias ministrando a palavra. Vamos dizer que o que aquele povo de Troade teve, na verdade foi uma convenção, onde o preletor principal era o apóstolo Paulo. Tá? O cara estava ali, ó, ele podia, quem sabe, falar para a igreja sobre dons espirituais, porque ele recebeu revelação. Ele podia falar para a igreja ali sobre a Santa Ceia, porque ele diz, eu recebi isso do próprio Cristo. Ele não estava lá no dia, mas Jesus contou para ele. O apóstolo Paulo era o cara que podia estar ali falando sobre as mais diversas coisas. Ele diz, olha, foi levado até o terceiro céu. Imagina a preciosidade, né, ou quão profunda era a pregação do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz assim, ó, que ele naquele dia, né, como era o último dia da campanha,
né? O apóstolo Paulo, ele se estendeu um pouquinho mais na mensagem e ficou pregando até a meia-noite. Não vai acontecer hoje, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele se estendeu na mensagem e continuou pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim que o jovem fez o quê? Eu até entendo, irmãos, assim, ó, se alguém pegar do sono na minha mensagem. Mas, irmãos, era o apóstolo Paulo que estava ali ministrando. E aí a Bíblia diz assim, que esse jovem pegou no sono. Tá? Eu volto a repetir o mesmo que eu falei sobre oração. Tudo aquilo que a gente não entende a importância, tudo aquilo que a gente não sabe o valor, a gente não dá crédito. Né? Volto a dizer o mesmo que eu falei, a gente não vai andar uma milha a mais por aquilo que a gente ainda não teve a compreensão com clareza. E nós vemos um jovem aqui que talvez estava sendo displicente, sei lá, talvez entediado, talvez aborrecido, ou até desgostoso com uma pregação que passou do horário. Tá? E ele pegou no sono, dormiu na cadeira. Pô, o problema é que não era uma cadeira, era a janela do terceiro andar. Diz que o povo, quando correu para ver o acontecido, né, ergueram o guri, morreu, foi. Né? Agora, por que eu falo isso, irmãos? Tá, quem foi Eutico? Um jovem que estava num seminário do apóstolo Paulo, estava ouvindo ali a palavra de Deus pregada em primeira mão. Né? Qual que foi o erro? Talvez a distração, talvez a displicência, sei lá, né? Durante a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus que estava sendo anunciada. O que aconteceu? Qual que foi a consequência? Caiu do terceiro andar e morreu. Mas agora, se a gente fosse pegar essa história e transferir para os dias de hoje e olhar para as nossas vidas, o que muitas vezes acontece com a igreja? Né? Displicência com a palavra de Deus, né? Falta de interesse com a palavra de Deus. Não falo nem só do culto em si, mas eu falo na nossa vida particular. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e assim, ó, nessa eu queria talvez que vocês pudessem erguer a mão, tá? Sem se sentir constrangido. Quem já leu toda a Bíblia uma vez esse ano? Tá. Vamos fazer uma segunda pergunta. Quem já leu pelo menos um testamento, né? Pode ser até o menor deles, que é o Novo Testamento, esse ano? Tá, talvez não seja assim. Então vamos ver, quem já leu um livro da Bíblia inteirinho esse ano? Sabe por que essa pergunta, irmãos? Olha só, talvez o que acontece com Eutico na hora da pregação seja o que acontece conosco no nosso dia a dia. Né? O descaso com a palavra de Deus. Sabe, foi feita uma maratona com 80 pessoas lendo a Bíblia ininterruptamente. Né? Um capítulo, depois o outro, depois o outro. E ali eles cronometrando, diz que para ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse deu 80 horas. Isso dá o quê? 3 dias e pouquinho? Esse seria o tempo que você gastaria para ler a Bíblia de capa a capa uma vez pelo menos por ano. Ah, mas eu leio rápido, eu leio devagar, tá? Não importa. Vamos fazer um outro cálculo. Se você pegar os capítulos da Bíblia, se você lesse 3,5 capítulos por dia, você leria a Bíblia em um ano. Entende? Mas é aquilo que eu disse, tudo aquilo que a gente não entende o valor, a gente não entende o propósito, a gente não dá prioridade, não faz parte da nossa vida. E aqui nós vemos a história de um jovem que talvez por esses mesmos motivos levou ele à morte, o sono que leva à morte. E às vezes é o que vai acontecendo com a vida da igreja. A gente não dá importância para a palavra de Deus, assim como talvez não dava para a oração, assim como talvez para o chamado de Deus de anunciar o Evangelho, ou assim como para a questão do pecado na vida da gente. E o que acontece muitas vezes com a igreja? Muitos estão sendo levados a um estado de morte espiritual porque estavam dormindo, porque não valorizam a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz, né? Tudo que a gente vê na palavra de Deus, independente do autor que foi usado para registrar, é a palavra de Deus. Né? E a Bíblia diz em Oséias, né, que o povo ele é destruído, ele perece por falta de... Na nova aliança, então, agora se a gente dizer, não, mas isso era para o povo da velha aliança, na nova aliança nós vemos Jesus dizendo o quê? Né? Erais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Agora, olha só, irmãos, vamos para a nossa quinta e última história, e com isso eu quero encerrar a mensagem.
próprio Jesus usou desse artifício, como eu falei, quando eu contei a história do trigo e o joio. Jesus falou que quando o pessoal estava dormindo, né, o inimigo encontrava brecha. Jesus, ao falar da sua vinda, ele conta a história das 10 virgens. Né? Ao falar da sua vinda, num discurso escatológico, ele conta a história das 10 virgens. E ele diz assim, Mateus 25:1. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-la. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta a nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia e nem a hora. Essa última história que eu quero contar para vocês, eu quero que vocês entendam da mesma forma. O próprio Jesus, ele usa uma história para ilustrar o tempo do fim. E ele fala aqui sobre a condição da igreja no tempo do fim. Entendam, ele não está falando do mundo e da igreja, ele está falando da condição da igreja. As 10 virgens aqui representam a igreja. As 10 virgens saíram com óleo, saíram com vasilhas acesas. E a Bíblia diz assim que nós que aceitamos a Cristo, que temos o Espírito Santo, nós somos a luz do mundo. Quem carrega a vasilha, quem tem a luz, é a igreja. Não estava falando que as 5 insensatas, as 5 que eram nécias, não eram igreja, era o mundo. Não, as 10 representam a igreja. Mas sabe o que Jesus diz? Que no tempo do fim, ele disse assim, não só as insensatas, mas todas elas adormeceram. Jesus está trazendo uma revelação escatológica aqui. Ele está dizendo, no tempo do fim, o quadro da minha igreja é que vai ser uma igreja marcada por uma sonolência espiritual, que seria desperta, tem esse detalhe, seria desperta por ouvir a voz do anúncio, o noivo está chegando. Então, é um quadro que o próprio Jesus conta na parábola. A igreja do tempo do fim seria marcada por um estado de sonolência espiritual. Agora, o detalhe dessa igreja, o que aconteceu com parte das que estavam aí? Dormiram. Dormiram, acordaram, mas acordaram e já não tiveram mais o tempo para se preparar. Mesmo que elas acordassem antes da vinda de Jesus, a Bíblia diz que não houve tempo dessas 5, que também eram a igreja, que também um dia tiveram suas candeias acesas, por causa da presença do Espírito Santo, elas não tiveram o tempo de se preparar. Agora, vamos pensar em nós como igreja, irmãos. A Bíblia diz assim, que o tempo se aproxima. Nós cremos na vinda de Jesus. Eu sempre falo sobre isso, meu pensamento, e posso estar errado, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas eu creio que nós podemos ser a geração da vinda de Jesus. Creio nisso, de verdade. Agora, eu pergunto para vocês, irmãos, qual que é a nossa condição, hoje, se tratando de igreja? Se você fosse analisar, a questão pode ser que nem Sansão, o pecado. Pode ser que nem Jonas, chamado ministerial negligenciado. Pode ser talvez, como os apóstolos, negligência com a oração, ou Eutico, na área da palavra de Deus. Aqui, com o Espírito Santo, sobre os ser cheios do Espírito Santo. A pergunta que eu faço para vocês, se hoje vocês tivessem que se analisar, uma autoanálise,
Como Paulo diz no texto da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que você diria a teu respeito? Que você é como quem está acordado espiritualmente. Não. Eu sou como quem talvez já está começando a pestanejar, ou talvez o meu estado seja sonolência espiritual. Realmente eu preciso despertar. Como o texto ele diz para nós, desperta, ó tu que dormes. Se você fosse fazer uma autoanálise, qual que seria a sua conclusão? Você não precisa contar, mas é para que você saia daqui meditando hoje. Porque, irmãos, nós precisamos pensar nisso. É para isso que a palavra de Deus serve, ela é uma exortação ao despertar do sono. Eu vou ler um texto para vocês entenderem. Jesus ele usa muito essa figura sobre o despertar do sono espiritual. O próprio texto que nós lemos aqui sobre o desperta, despertem, vocês que dormem, no versículo seguinte ele diz, não sejam como os insensatos, mas sejam como os sábios. Olha o link aqui que nos leva à parábola sobre a vinda de Jesus, sobre as 10 virgens. E Jesus ele escreve muitos textos, ele diz assim, que a vinda dele seria como alguém, um senhor que sai para viajar, mas que ele deixa servos, e ele diz assim, vigiem, orem, porque o servo não sabe quando o seu senhor virá, e vigiem para que quando o Senhor vier, não os achem dormindo, entende? Por várias vezes Jesus usou essa figura, cuidado, vigiem, orem, para que vocês não sejam encontrados ou pegos desprevenidos como quem dorme espiritualmente, entende? Então, eu quero concluir essa mensagem lendo para vocês um texto de Romanos, porque a mesma mensagem que Paulo fala aqui em Efésios, para a igreja de Éfeso, encontra aqui talvez uma igreja que esteja pestanejando, uma igreja que esteja querendo entrar nesse estado de sonolência, era o mesmo que ele encontra na igreja aos Romanos, é o mesmo que ele encontra na igreja em Tessalonicenses, e ele escreve para as 3 igrejas a mesma mensagem. Olha o que ele diz em Romanos 13:11 diz assim, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Ele diz assim, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, vistamo-nos da armadura da luz, comportando-nos com decência, como quem anda e age à luz do dia, e não com orgias, bebedices, imoralidade sexual, depravação, desavenças, invejas. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem predeterminando como satisfazer os desejos da carne. O que Paulo falou aqui? Não foi o mesmo discurso? Ele não fala sobre as obras das trevas e as obras da luz? Ele não diz, gente, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de despertar do sono. Ele está escrevendo novamente para uma igreja que, segundo ele escreve, a exortação é que provavelmente está caindo num estado de sonolência espiritual. Então, irmãos, em toda a palavra de Deus vocês vão encontrar isso. E aqui eu vou contar uma curiosidade, talvez você dê até risada. Sabia que no mundo animal, dizem, nunca fiquei olhando para ver se é verdade, mas dizem que um caracol é capaz de dormir até 3 anos. Agora, se isso te surpreende, eu vou dizer para vocês o seguinte, que no meio da igreja, existe alguém que bate esse recorde, porque no meio da igreja, às vezes a gente vê alguém que passa 10, 20, até 30 anos dentro da igreja e está se enganando, está cometendo os mesmos erros, está negligenciando as mesmas coisas e está num estado de dormência espiritual. Isso sim deveria nos surpreender. Entenderam? Agora, irmãos, eu quero convidar vocês para se colocarem de pé. Eu quero terminar falando de uma promessa de Deus, na verdade. Por que eu quero falar de uma promessa de Deus? Porque o texto que a gente leu, o versículo 15, que é o cerne da mensagem de hoje, ele começa com um caráter exortativo, e ele começa dizendo para nós o quê? Despertas, ó tu que dormes. Porém, o mesmo texto que começa com uma exortação, ele termina com uma promessa. O que ele diz no final?
e Cristo resplandecerá sobre... Por que eu quero falar sobre, terminar fazendo essa aplicação e falando da promessa e não só da exortação nessa noite? Eu vou contar um testemunho muito breve para vocês, pessoal, tá? Não é baseado em fatos reais, foi real, infelizmente. Eu basicamente, né, estou na igreja desde uns 10 anos de idade. Tá? Não lembro da data precisa, mas é basicamente isso, desde os 10 anos de idade. E eu vivi alguns momentos diferentes na minha caminhada, na minha vida, né, com Deus. Eu tive um primeiro momento onde eu tive muito, vamos dizer assim, experiências com Deus, sabe, o mover de Deus sobre a minha vida. Eu lembro que com uns 13 anos eu fui batizado nas águas, com 15 anos lembro de ter sido batizado com o Espírito Santo, e daí em diante eu comecei a ter algumas experiências, né? Aquela chama que arde dentro de nós, aquilo que muitos às vezes até definem como o primeiro amor, onde a gente às vezes até... inconsequente em algumas ações, algumas atitudes nossas em prol do reino. Eu já contei isso, mas eu vou recontar, né? Eu lembro que em uma das férias, quando todo o grupo do louvor, né, ele foi para a praia, foram descansar, e o que é uma bênção isso para nós, né, eu optei naquele ano de dizer assim, eu vou tirar esses 15 dias, as minhas férias, para me consagrar, para buscar Deus. Então eu desci para a colônia e lá eu levei um monte de tralha. Levei violão, levei guitarra. Para que guitarra no meio do mato? Tá. Levei Bíblia, levei livro e um monte de coisa, irmãos. Tá. E eu lembro que eu passei 15 dias aí. Eu subia de manhã para o monte orar. Durante a manhã eu ia no rio, sentava lá no caiquinho, deixava ele descendo as águas e ficava lendo livro, lendo a Bíblia. E eu lembro que, quando terminou esse período, tá, já contei isso, tá, vocês vão se lembrar. Eu lembro que eu tive uma experiência com Deus, né? Quando eu cheguei em casa, que eu fui deitar, eu apaguei a luz, e quando eu apaguei a luz do quarto, assim, eu senti a glória de Deus entrar no meu quarto. Sabe, aquilo para mim foi tão marcante e tão tremendo, porque naquele dia eu senti a presença de Deus entrando no meu quarto de uma forma que eu não podia mover-se, não podia sentir. Mas o que aconteceu naquele dia, irmãos? Tá? Apoderou-se de mim um temor tão grande, que a única coisa que eu conseguia fazer, embora eu quisesse levantar da cama, dobrar os meus joelhos e orar, a única coisa que eu podia fazer, e era automático, a minha boca ficava dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou sentindo a Tua glória e eu tenho medo de morrer. Foi uma experiência fantástica, marcou a minha vida. Então, eu tive um primeiro momento da minha vida com Deus, até em meados dos 10 aos 19 anos, de muita intimidade, experiência, revelações da parte de Deus sobre a minha vida, tempo em que Deus me levantou para o ministério e tudo mais. Porém, infelizmente, eu tive um segundo momento na minha vida, tá? Que foi um momento onde eu fui, talvez por falta de maturidade espiritual, talvez por falta de conhecimentos, né? Talvez, e principalmente eu diria que por falta de vigilância, irmãos, tá? Em que eu experimentei o oposto, não um aproximar, mas um afastar-se de Deus. Nunca saí de dentro da igreja, mas aqui dentro eu estava desviado. Eu lembro que eu tive um período da minha vida, dos 19 em diante, onde eu tive envolvimento com pornografia. Lembram do texto que a gente leu nessa noite? O que o texto diz para nós? Nem sequer deve haver menção entre vocês sobre imoralidade sexual. Porque quem anda na prática do que é imoral, das obras das trevas, está como quem está dormindo. Não é isso que o texto diz para nós hoje? Por que eu estou contando isso para vocês? Para se expor? Claro que não. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmãos. O mesmo texto aqui que ele diz para nós o seguinte, né? Desperta, ó tu que dormes. Ele tem uma promessa da parte de Deus para as nossas vidas. Ele diz assim, ó, que se você despertar do sono, se você escolher, olha, eu não quero mais dormir, né, mas eu quero estar desperto diante de Deus. A palavra de Deus, ela garante para mim e para você que Deus restaura e Ele dá de volta aquilo que você pode estar perdendo. A Bíblia diz assim que Cristo, Ele voltará a resplandecer sobre a tua vida. Eu diria para vocês, eu tive o primeiro momento, né, de uma aproximação de Deus. Eu tive o segundo momento de um afastar-se. Porém, hoje eu vivo de Deus essa parte de sentir a glória de Deus sendo restaurada na minha vida. Por quê?
eu escolhi acordar. E essa é a mensagem que eu quero dizer para vocês. Sabe? Eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte: lembra das 5 histórias que eu contei? Sansão, a Bíblia diz assim, que embora ele tivesse esse problema, no final do seu ministério ele despertou. E a Bíblia diz que Deus restaurou ele para cumprir o seu chamado, nem que seja mediante a morte, mas Deus voltou a dar o Espírito Santo, ele voltou a ter o dom agindo sobre a vida dele e cumpriu com o chamado. Temos Jonas. Qual que foi o fim de Jonas? A Bíblia diz que no ventre do peixe ele se arrependeu, e Deus restaurou ele para que ele pudesse voltar e cumprir com o chamado. Aquela nação que estava condenada pela ira de Deus foi salva, irmãos, porque ele se arrependeu e disse: eu vou despertar, eu vou cumprir com o meu chamado. Olha os apóstolos, embora num primeiro momento eles não entendessem a importância da oração, nós vemos que depois da partida de Jesus, o que eles mais faziam é orar. Era na 3ª hora da tarde, era durante o dia, era durante a noite. E pense em alguém que experimentou o mover de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos que nos diga. A gente pode pegar as 10 virgens, pode pegar Eutico, misericórdia que Deus teve ali, que tinha um homem de Deus com fé capaz de pôr o menino de pé. E eu digo, irmãos, se for o seu caso, eu vou te convidar para passar até na frente. Se você é alguém que se identifica com a mensagem de hoje e diz: olha, eu preciso ser despertado, eu estou vivendo uma situação onde eu entendo que eu estou dormindo espiritualmente, eu digo para vocês, se houver quem passe à frente, eu digo para vocês, tem homens de Deus que podem orar pela vida de vocês nessa noite, neste lugar. Eu convido vocês para passarem aqui na frente. Você que entende, irmãos, nas mais diversas áreas, pode ser o pecado, talvez não seja o pecado, talvez seja a imaturidade, talvez seja o problema de negligenciar o reino de Deus, a pregação da palavra, talvez seja o negligenciar a vida de oração, talvez seja o negligenciar a palavra de Deus. Eu quero convidar os obreiros, os presbíteros, para impor as mãos, para orar pelos irmãos. Eu quero dizer, irmãos, entendam, Jesus está voltando, e que seja hoje o dia do nosso despertar na fé. Por quê? Porque hoje ainda é dia da gente buscar o Espírito Santo, da gente se encher do óleo e estar preparado para a vinda do Senhor. Que o nosso despertar não seja só quando Jesus estiver às portas e já não dá mais tempo de se preparar para a vinda do Senhor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite e eu quero orar. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Pai amado, eu quero orar em nome de Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar
Senhor, seja restaurado. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti, Jesus. Quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Nós clamamos, Senhor, nessa noite, Deus, e te pedimos, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor Jesus. Acorda-nos, Senhor Jesus, do sono, seja ele qual for, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Nos faz ouvir a tua voz, Senhor. Nos faz ouvir, Senhor, o teu chamado nestes dias, Deus. Entender, Senhor Jesus, o propósito do Senhor. Nos render à tua vontade, Senhor Jesus. Senhor, repreendemos, Senhor Jesus, o sono. Repreendemos, Senhor, do meio da igreja, Senhor Jesus, o pecado, a imoralidade, Senhor. O descomprometimento, Senhor, com a santidade, Deus. Nós te pedimos, tem misericórdia. Purifica-nos, lava-nos com o teu sangue, Jesus. Nós somos sim a noiva do Cordeiro. Somos sim a tua igreja, Senhor. E aguardamos o grande dia, Senhor. Mas que possamos estar vigilantes, Senhor, atentos, Senhor Jesus, ligados no teu propósito, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem voltar para o banco. Eu quero estar devolvendo a palavra ao pastor. E digo para vocês, irmãos, a palavra de Deus, ela declara, né, que o Senhor, ele é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, né, que ele não nos acusa, né, ele não fica ressentido, ele não fica nos acusando sem cessar, né, mas ele não nos trata conforme as nossas iniquidades e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele é misericordioso, ele nos ama e ele deseja nos restaurar para a sua vinda. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém? Bendito é o nome do nosso Deus. Que o Senhor nos desperte, amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus
por aquilo que o Senhor tem falado conosco. E agradeça a Deus, porque Deus, por ser bondoso, compassivo, misericordioso, Ele ainda fala conosco, né? Ainda nos alerta,